Caríssimos irmãos e irmãs, todo dia rezamos o Pai Nosso. E ao rezá-lo, nós dizemos: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quer dizer que nós olhamos para o céu para ver o jeito de Deus viver. E desde toda a eternidade, o Pai ama o Filho é amado pelo Pai, o amor do Pai e do Filho é o Espírito Santo. A Trindade é una e é simples. O mistério da Santíssima Trindade não é complicado. Não é para pretendermos explicá-lo com a nossa cabeça, mas experimentá-lo com a nossa vida. Não é necessário muita coisa. O amor do Pai, o Filho que recebe este amor, o Espírito Santo que é o amor do Pai e do Filho. É simples viver assim. Vamos pensar numa outra estrutura de convivência. Nossa família. Na família nós vivemos um relacionamento que não precisa de muitas normas. Acho que na casa de vocês não é necessário colocar um horário com tudo aquilo que se deve fazer em casa. Porque o amor que existe dentro da família faz com que nós tomemos iniciativa para amar, para servir, para fazer o bem. Agora, ampliem a convivência. Ponham muitas pessoas juntas. Imaginem um país como o nosso. Imagine um povo de Deus também, seja no Antigo Testamento, seja o povo da igreja. Você vai traduzir essas coisas mais simples também em leis ou normas que ajudem as pessoas a conviver. Todos os mandamentos, eles se resumem em amar a Deus e amar o próximo. Nós somos chamados a colocá-los em prática. Somos chamados a expressar em nossa vida esta vida simples da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Acontece uma coisa que muitas vezes, não entendendo bem a lei de Deus, não descobrindo que ela é fonte de felicidade, que não é feita para restringir a nossa vida, mas ampliar os nossos horizontes, pensamos diante da lei de Deus, estar diante de um peso, e muitas vezes transformamos em peso insuportável. Nosso Senhor, quando fala no Sermão da Montanha, que temos lido nestes domingos, e o Sermão da Montanha é chamado a Carta do Reino, uma espécie de constituição do Reino de Deus, ele vai desdobrando pouco a pouco o jeito de colocar em prática esta vida que veio do céu, a cultura do céu, a lei do céu. Por isso pedimos: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Do jeito que se vive no céu, aprendamos a viver aqui nessa terra. Como fazer isso? Como chegar a esta altura? Com muita simplicidade, fazendo poucas coisas e fazendo-as bem. Por isso podemos resumir em amar a Deus e amar o próximo. Mas você pode perguntar assim: me explica melhor. Primeira coisa, nós temos os mandamentos da lei de Deus. Eu não preciso de nenhum discernimento para saber se vou matar os outros ou não.
Porque já existe um mandamento que me diz isso. Quando nós ouvimos na primeira leitura de hoje, que Deus não deixou nenhuma norma para a gente fazer o mal, não deu licença a ninguém para pecar. Aí você vai dizer assim, mas e as normas que existem na sociedade? Vou dar um exemplo. Se uma sociedade disser que pode matar as pessoas, pode ser lei, especialmente aquele que é indefeso antes de nascer. Pode até acontecer uma lei, uma norma técnica, mas é iníqua. Eu não sou obrigado a seguir essa lei. A minha consciência pode objetar a prática dessa lei. Existe a lei de Deus, existem as leis humanas. O cristão, São Paulo recomenda na carta aos Romanos, que ele deve viver como um bom cidadão, por exemplo, pagar os impostos, as taxas, fazer as coisas normais. Ele não tem que ir contra a lei, mas ele tem que superar a lei através dessa lei simples que vem da Santíssima Trindade, que é a lei do amor. Por isso, nosso Senhor, no Evangelho bonito que nós ouvimos hoje, diz que a nossa justiça tem que ser maior do que os mestres da lei. Não basta dizer, eu não matei ninguém. É necessário policiar o ódio que pode ser trabalhado dentro do nosso coração. Quando eu tenho alguma coisa contra uma pessoa, eu me lembro que alguém tem contra mim qualquer coisa, eu tenho que deixar a oferta e fazer as pazes primeiro. Não cometer adultério, não basta cumprir essa norma. Eu preciso tomar conta do meu olhar, dos meus desejos no interior. Nosso Senhor pede coisas muito radicais. Se a mão, ou os olhos, ou os pés servem para fazer o mal, é melhor ficar sem um desses órgãos do que praticar o mal. Exigentes essas palavras. Quer dizer que Jesus pretende que alguém seja mutilado? Não, nós somos inteligentes, sabemos que Ele não quer isso. Ele quer que nós cortemos a prática da maldade com esses membros. Eu preciso jurar para garantir a verdade? Que nada. O sim seja sim, o não seja não. O que eu devo fazer? Saber que existem os mandamentos da lei de Deus que me mostram como devo agir. Saber que existe a lei mais simples, amar a Deus e amar o próximo. São Paulo fala pelo menos 2 vezes na carta aos Romanos e na carta aos Gálatas, que esta lei do amor resume tudo aquilo que eu possa pensar. Então nós cristãos somos chamados a ser no mundo cidadãos e cidadãs exemplares. Porque se você vive a lei maior, que vem de Deus, que é da Santíssima Trindade, se você começa o seu dia dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você cumprirá todas as leis e vai superá-las. Nosso Senhor pede um passo de amadurecimento de todos nós no dia de hoje. Amadurecimento que vem da escuta e da prática da sua lei. Essa lei que é inscrita, gravada em nossos corações. Quem é que pode gravar essa lei em nossos corações? Quem é que pode dar-nos a sabedoria para viver dessa forma? Aprendemos com São Paulo hoje. É o Espírito Santo que esquadrinha tudo dentro do nosso coração. É Ele que pode colocar esta força de sabedoria dentro da gente.
Termino apenas dizendo uma coisa. Todos nós, quem está aqui na Canção Nova e quem nos acompanha de casa, somos chamados, hoje a primeira leitura nos ajuda a tomar decisões. Tem água e fogo para você botar a mão. Muitas vezes a gente queima a mão justamente porque brinca com fogo. Então, a graça que pedimos nessa Santa Missa é de exercitar com dignidade o dom da nossa liberdade. Escolher o bem, escolher o que é melhor, escolher o que é mais perfeito. É exigente? Sim. Mas o caminho de Jesus não é o caminho da boa vida, mas é da felicidade, da realização plena. Que Deus nos dê essa graça para identificar o rumo certo a ser percorrido em nossa vida. A Eucaristia que nos sustenta no dia de domingo, dia do Senhor, dia da força da lei de Deus. A Eucaristia nos leve a ser dessa forma homens novos, gente renovada na força do Espírito de Deus que esquadrinha os nossos corações.